O capítulo 1152 do mangá de One Piece revelou de uma vez por todas que Sanji é sim o terceiro mais poderoso do bando dos Chapéus de Palha e possui o Haki do Rei, e isso gerou uma enxurrada de comentários perguntando se o deus Usopp, o atirador do bando dos Chapéus de Palha, terá o Haki do Rei despertados. Seria essa a ascensão do deus da mentira no finalzinho do arco de Elbaf? É claro, se você quer saber, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela narigada no botão do like que me ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando. Maravilhosos capítulos de One Piece estão sendo lançados todos os dias. E é claro que isso gera muito conteúdo e muita teoria pra gente. Mas estou aqui hoje para quebrar completamente as suas expectativas em relação ao nosso personagem mentirosinho do bando do Chapéu de Palha, o narigudo mais querido do mundo dos animes, aquele que exatamente igual Yantia tem o título de Deus, terá ou não terá o Haki do Rei despertado. Para descobrir isso, a gente vai ter que analisar um pouco a história do personagem ponto a ponto para finalmente chegar a essa conclusão. O Usopp foi apresentado pra gente já no início do mangá de One Piece, no início do seu mangá, sendo o quarto tripulante do bando dos Chapéus de Palha e mentindo constantemente. O personagem tinha uma compulsão por mentiras. Mentiras essas que de início ele contava somente para animar a sua mãe, que estava muito doente. Após o falecimento precoce da sua mãe, ele continuou contando mentiras constantemente, incomodando todos os seus vizinhos, até que ele finalmente conhece Kai, uma garota que também estava adoecendo, e decide contar mentiras para animá-la. E a maioria dessas mentiras que o Usopp contou diretamente a essa menina acabaram se realizando em um momento ou outro da história. Para você ter uma noção, ele contou certa vez para Kaia que existe um peixe dourado gigantesco e que certo dia com seu navio ele chegou a atracar em uma ilha que era justamente o cocô desse peixinho dourado. Em Little Garden, essa mentira foi realizada justamente porque Dove e Brog confirmaram que derrotaram esse peixe extremamente gigantesco. E essa mesma mentira se encaixa perfeitamente com as mentiras seguintes do Usopp, quando ele diz para Kaia que um dia encontrou um país de anões. O mesmo país de anões dos Tontatas que nomearam ele como God Usopp. E não importando qual mentira o Usopp contava, ela acabava se realizando, como da vez que ele disse que lutou com uma topeira gigante. A mesma coisa que aconteceu quando o Usopp enfrentou em Arabasta a senhorita Mary Krishman, a usuária da Akuma no Mi modelo topeira. Ele também disse que lutou contra os Cerberus, criatura que ele encontrou em Trillibark. Também disse que em certo momento da história ele acabou vendo um dragão, o mesmo dragão que ele encontrou na ilha de Punk Hazard. Tá achando que são poucas as mentiras do personagem? Em um certo momento da história ele contou para Luffy que a recompensa dele é de 30 milhões de beris, e foi exatamente a recompensa que ele recebeu pouquíssimos capítulos depois no seu cartaz de procurado. E são essas as mentiras do Usopp que acabaram se tornando realidade em One Piece, mas o personagem tem diversas, inúmeras mentiras que ainda não se tornaram realidade. Para você ter uma noção, em certo momento da história ele diz que é descendente direto de Mont Blanc Noland, um personagem extremamente importante pro enredo de Skypiea e pro enredo geral de One Piece. Ele também diz que veio diretamente da ilha secreta dos atiradores, que mostra que a descendência de Usopp venha de um lugar muito distante, diferente, é claro, da ilha de Surup que todo mundo imagina. E uma das mentiras do Usopp que ainda não se concretizou é a mentira que ele diz diretamente para sua mãe, que haverá um remédio que curará todas as doenças. A mesma coisa que Chopper, o médico do bando dos Chapéus de Palha, constantemente procura. E agora tá na hora das mentiras mais importantes do personagem, as que vão de acordo exatamente com o que eu mencionei no início do vídeo, e também, é claro, com o arco atual de One Piece dentro de Elbaf. Por volta do capítulo 222, o Usopp fala que derrotou cerca de 222 gigantes. Ele fala isso enquanto vê aquelas sombras misteriosas completamente gigantescas. As mesmas sombras que capítulos depois foi revelados pra gente que são as sombras dos Skypianos, coisa que eu ainda tenho minhas dúvidas. E a maior mentira do Usopp, coisa que reafirma que possivelmente ele terá o Haki do Rei, é a mentira que ele diz que derrotou cerca de 50 mil pessoas na Ilha dos Homens Peixes a utilizar Haoshoku Haki. E no caso, digamos que esse feito se realizou antes mesmo dele ter contado essa mentira, já que esse feito foi realizado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Luffy. E é exatamente graças a essas mentiras que se realizaram e as que não se realizaram ainda que a maioria das pessoas acham que o Usopp em um momento ou outro da história vai desbloquear o Haoshoku Haki. E eu tenho que dizer pra vocês que estão completamente enganados. Dentro do contexto de One Piece, isso não faz o menor sentido. As pessoas só afirmam que o Usopp vai desbloquear o Haki do Rei graças a um painel ilustrado por Oda, onde tem o Usopp utilizando um shorts
e nesse shorts está escrito: as mentiras se tornam realidade. E é somente por isso. É claro que algumas mentiras do Usopp já se realizaram sim, a mentira do peixe dourado, a mentira dos piratas estão vindo, que foi uma das primeiras mentiras do Usopp, mas vocês têm que entender, meus delinquentes, que quem escreve o mangá foi a mesma pessoa que desenhou shortinhos do Usopp. Se você acha que o Oda não tá ligado por trás dessas teorias que vocês têm, estão completamente enganados. Ele faz de propósito, ele utiliza o Usopp como se fosse um foreshadowing ambulante, inserindo histórias que vão acontecer no futuro e também, é claro, inserindo mentirinhas, porque o Usopp é um mentiroso compulsivo e o que ele tem que fazer na obra é simplesmente mentir. Agora, em relação ao Haki do Rei, eu realmente não entendo o que vocês têm na cabeça. Por que diabos todo mundo acredita que o Usopp vai desbloquear o Haki do Rei, mas o Sanji, ninguém acredita que vai conseguir atingir esse nível de poder? Isso, na minha visão, não faz o menor sentido. E se você tá se perguntando, mas Sonar, que o Usopp precisa ter o Haki do Rei, eu pergunto pra você, deixe nos comentários aí pra mim saber a sua opinião. Por que o Usopp, dentre todos os chapéus de palha, precisa ter o Haki do Rei? O personagem vem decepcionando todos os fãs desde o início na sua introdução do mangá. O Usopp foi colocado pra gente como aquele personagem extremamente fraco e covarde que tem como seu sonho superar os seus medos, coisa que ele disse diretamente pra Dory Brog quando conheceu os primeiros gigantes e mostrou ter vontade de ir diretamente pra Elbaf, conhecer os guerreiros gigantes e ser um bravo homem do mar. E é claro que isso deu um hypezinho em relação ao personagem, aumentou as nossas expectativas com ele e elas se aumentaram ainda mais quando chegou no pré-time skip. Aí quando chegou no pós-time skip, vimos o shape do nosso queridíssimo Usopp, imaginávamos que ele estava extremamente poderoso e fomos decepcionados. O personagem não mudou praticamente nada, é claro que ele enfrenta alguns inimigos ainda assim, mas foge constantemente das batalhas, exatamente como ele fazia nos primeiros capítulos de One Piece. É claro que ele tem seus feitos relevantes, como atirar e proteger Nico Robin no arco de Enies Lobby, e também, é claro, ter despertado seu Haki da observação, mesmo que indiretamente, protegendo Luffy, Loud e Sugar, derrotando ela. Mas isso não é suficiente para o Haki do Rei se tornar necessário dentro desse personagem. Parece que vocês ignoram que o Haki do Rei é nada mais nada menos que sobrepor a sua vontade à vontade dos outros. Esse é o único poder mostrado pra gente do Haoshoku Haki até o momento atual do arco de Elbaf. E vocês realmente acham que no estado atual do mangá de One Piece, o Usopp conseguiria derrubar 50 mil homens? 50 mil homens gigantes ainda, o que é pior. Estamos no momento de One Piece, para você ter uma noção, que são enviados não mais marinheiros comuns igual do início, mas sim vice-almirantes, que, vamos ser sinceros, são umas porcarias, mas em nível de poder eles são muito mais fortes do que os soldados comuns dentro da marinha. O estado de poder atual de One Piece chega a ser absurdo. Os personagens estão lutando diretamente contra demônios e criaturas imortais que são derrotadas somente por Haki do armamento, infundidos com o Haki do Conquistador, e não teve espaço suficiente de evolução para o Usopp libertar esse poder, e mesmo se ele libertasse, seria um poder completamente inútil para o personagem. O nível de poder está muito alto e o Usopp não é nada mais nada menos que um alívio cômico para a obra. Infelizmente, o arco de Elbaf, que seria o arco da ascensão do deus Usopp, o arco que ele viraria um bravo guerreiro do mar, se tornou mais um arco onde o Usopp é somente o Usopp. É claro que ele pode brilhar nos momentos que ele tem para brilhar, mas vamos ser sinceros, não tem espaço para o Usopp lutar contra essas criaturas extremamente poderosas. Mas é claro que isso não é somente um problema para o Usopp. No capítulo 1152, a gente vê o descontentamento do Scopper Gaban ao ver que o Zoro não sabia que tinha o Haki do Conquistador. Imaginem só quando ele ver o resto do bando dos Chapéus de Palha e ver o nível de habilidades que cada um deles tem. Eles não se comparam nem um pouco ao bando do Barba Negra, quem dirá ao bando do Rei dos Piratas. Vamos ser sinceros, né? Úteis dentro do bando dos Chapéus de Palha para combate são somente o Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe e Nico Robin quando finalmente decide lutar a sério. Os outros personagens não têm poder o suficiente para lutar contra ninguém dos outros bandos Yonkous e muito menos, é claro, lutar diretamente contra os anciões do governo mundial. Se eles vencerem qualquer batalha depois disso, é roteiro e infelizmente não tem nada que você pode dizer para mudar isso. A coisa pro Usopp tá tão feia dentro desse arco de Elbaf que a única forma de corrigir o que fizeram nesse arco com o personagem
é infelizmente matando ele. Se eles matarem o Usopp nesse arco de Elbaf com ele protegendo alguém, aí sim eles podem assumir ele como um bravo guerreiro do mar, que ele conseguiu realizar os seus sonhos e, é claro, aumentar um pouco as historinhas das aventuras do Usopp, dizendo mentiras exatamente como ele fazia. E eu tô pra dizer que vai ser esse o final do personagem. Isso daria também uma motivação para os outros Chapéus de Palha ficarem mais fortes e aprenderem ao menos o básico do Haki. Haki do armamento, Haki da observação, coisas necessárias, que todos já deveriam saber ao menos o básico. A Nico Robin tem uma das fraquezas mais grotescas de todas as Akumas no Mi. Ela faz diversos membros com as suas pétalas, mas se o membro dela for ferido, ela se fere no seu corpo original. Se ela soubesse o Haki do armamento, essa fraqueza seria extinta. E é claro que ela teria que ter o Haki do armamento mais poderoso de toda a obra, para fazer acordo, é claro, com as suas habilidades. Agora, se o Oda decidir não matar o Usopp dentro do arco de Elbaf e deixar ele nesse mesmo nível que ele está, com toda certeza esse vai ser um dos maiores erros que ele fez em todo o One Piece. Mas deixa nos comentários aí pra mim saber a sua opinião. Você ainda acredita que o Usopp vai desbloquear o Haki do Conquistador e, com sorte, é claro, derrubar 50 mil papagaios? Também, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela narigada no botão do like que me ajuda bastante e ver os nossos outros conteúdos. Tem muito conteúdo de One Piece aqui pra você ver. Mas é isso, e Sonark diz tchau!